Como Deus me ensinou a criar o hábito de orar todos os dias. Esses aqui são quase todos os meus cadernos, desde que eu decidi começar a buscar Deus mais em oração e estudando a palavra. Bora aprender a criar hábitos que com certeza vai mudar a nossa vida? Hi guys, para você que não conhece, muito prazer, meu nome é Aline, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Aqui é um cantinho seguro onde eu venho compartilhar com vocês tudo que eu estou aprendendo sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e como criar mais intimidade com o Espírito Santo durante nossa jornada cristã. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que Deus tem me ensinado a criar o hábito de orar todos os dias da minha vida. E desde que eu comecei a pegar essa prática de buscar, antes de qualquer coisa, buscar a presença do Senhor, buscar viver em comunhão com o Senhor, a minha vida tem mudado completamente. A maneira de começar o meu dia, a maneira de desenvolver o meu dia e a maneira de viver a minha vida tem se transformado cada vez mais. E eu quero muito compartilhar com vocês como o Senhor tem me ensinado a colocar isso em prática. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço encarecidamente para você deixar o seu curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de Gobel e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, para que a gente possa levar cada vez mais a palavra do Senhor a todas as pessoas. Confesso que eu não fazia ideia de que jeito que eu ia trazer esse vídeo para vocês, porque eu não segui um passo a passo, né? Tipo, vou fazer X, X, Y, Z e vai equivaler ao hábito de orar todos os dias. Mas o Senhor foi me trazendo em direção de discernimento, me mostrando todas as coisas que eu fiz que me ajudou a criar esse hábito, porque hoje acordar e não orar é como se eu estivesse completamente desregulada. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é acordar e ter um momento de comunhão com o Senhor. E aí ele foi me mostrando tudo que eu precisava fazer para poder começar a criar esse hábito. Só entre mim e você. Para mim, oração tem que ser igual respiração. Tem que fazer o tempo todo, a todo momento, a todo instante. Para não ficar enrolando, vamos entender por que a gente devemos criar hábitos na nossa vida. Primeiro, porque ele ajuda a reduzir o esforço mental. Você vai parar de decidir toda hora, vai se sentir menos cansaço e vai ter mais ação de forma automática. Vai gerar consciência, vai moldar a sua identidade, vai evitar autossabotagem, vai acelerar os seus resultados e te ajudar a organizar mais a sua vida. Levando isso para o lado de oração, quando você pega o hábito de orar todos os dias, você automaticamente aprende a criar mais relacionamento e intimidade com o Senhor. Você aprende a ter mais discernimento durante as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. E você aprende a ter experiências sobrenaturais com Cristo, que é uma das melhores partes que Deus possibilita da gente viver nesse mundo, porque um dia a gente vai chegar nas moradas celestiais. O que foi? Tô esperando você pegar o papel, caneta, ou se você é igual eu, gosta de caderninho, pega aí o caderninho e bora começar. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer para poder acrescentar um hábito na vida de vocês é escolher 3 hábitos que você quer começar a ter nesse ano de 2026. 3! Eu sei que você tem 1.500 coisas para resolver na sua vida e você quer colocar tudo de uma vez, mas não é assim que funciona, porque Deus não é um Deus de bagunça e desordem. Então você vai escolher só 3. E eu espero que você esteja colocando aí o hábito de começar a orar mais. Comenta aqui embaixo para mim quais são os hábitos que você escolheu além da oração. Oração é 1, você tem mais 2. Depois de escolher quais hábitos que você quer, você vai decidir de um por vez a meta clara. Por que você quer colocar esse hábito na sua vida? Por exemplo, quando eu decidi que eu queria começar a orar mais, eu coloquei que eu queria começar a orar mais porque eu queria criar um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus. Eu queria ter experiências sobrenaturais com Ele. Então, meta: criar relacionamento de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque eu quero ter experiências sobrenaturais com Cristo. Anota aí no primeiro hábito que você quer pegar aqui, vamos pôr aí, que é a oração, né? Amém, irmão? Amém, amém. Como que você vai colocar esse hábito em prática? Na época, eu coloquei fazendo oração todos os dias, acrescentei o jejum e a palavra. Porque como eu não tinha o hábito de orar muito, eu não sabia como orar e eu ficava em dúvida de várias coisas, eu então acrescentei o jejum, né, que eu ficava lá sem comer um tempo e fazia as minhas coisas. Na época eu não tinha tanto discernimento como que era o jejum, mas eu fazia do jeito que eu sabia e o Senhor sempre teve misericórdia e me ajudou. E também usava a palavra ao meu favor. Às vezes eu não sabia o que orar, o que eu fazia? Orava um salmo, orava um versículo,
pedia para Deus me dar sabedoria, me dar inteligência, então eram essas formas que eu orava na época. Inclusive, eu comecei a orar, foi no ano de 2021 para 2022. No finalzinho de novembro de 2021, eu comecei a buscar mais da presença de Deus. E a partir de 2022, eu já tinha um caderninho, que é esse aqui, é o meu caderninho profético, meu caderninho de declarações e meu caderninho de oração. Ai, Aline, você já na época decidiu fazer um caderninho profético? Não, eu não sabia que era um caderno profético. Eu achava que era só um caderno assim de meditar e agradecer o universo, Jesus. Através da oração que eu consegui conquistar muitas coisas, principalmente coisas materiais. Na época eu era uma pessoa muito desejada de conquistar, sabe assim, materialmente falando. Hoje o senhor tem trabalhado mais nisso, né? Hoje eu prefiro conquistar mais coisas espirituais, mas esse caderninho foi muito importante nesse processo. Aqui tem várias coisas que eu orava, por exemplo, Pai, obrigada por estar conseguindo ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Isso foi dia 3/1 de 2022. E eu declarando que eu ia ter um relacionamento de intimidade com Deus. Na época, eu custava orar. E eu posso provar pra vocês, porque eu fiz a oração no dia 3/1, depois eu voltei a orar no dia 6/1. E assim, conforme eu vou lendo esse livro aqui, esse caderno, eu vou vendo que nem era sempre que eu orava todos os dias, mas eu estava começando a aprender a criar o hábito de orar todos os dias. Além disso, gente, eu tenho um amor muito grande nesse caderninho. Se algum dia vocês quiserem que eu compartilhe com vocês algumas coisas que tem aqui, eu acho sensacional. Oração para combater a tentação e vencer o pecado. Esse caderninho é muito querido. Oração para combater a ansiedade. Oração do amor ao perdão. Tem mais aqui. Oração do silêncio. Eita, irmã, eita agora. Então eu tenho um carinho muito grande nesse caderninho. Você orar escrevendo, lendo a Bíblia, fazendo jejum. Foi a forma que o Senhor me ensinou. A terceira coisa que você precisa decidir é tempo. Quanto tempo você vai ficar orando? É claro que a gente empolga, quer ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas orando, buscando a presença do Senhor. A gente fica empolgado. Mas na realidade, isso nem sempre acontece. Quando eu comecei a criar esse hábito, eu orava todos os dias assim que eu chegava no trabalho. Eu tirava um tempo antes de começar a trabalhar, abria meu caderninho e escrevia lá a Deus fazendo uma oração, declarando em nome do Senhor Jesus que nesse dia eu ia prosperar. Aí eu escrevi aqui: o dinheiro vem facilmente para mim todos os dias. Gratidão, Pai. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Gratidão, Pai. Na época eu trabalhava como CLT e já estava declarando que eu ia ser empresária. Amém. Hoje a gente está trabalhando por conta própria porque o Senhor botou fé nas palavras da serva. Então, assim, surreal. A oração ela pode demorar o quanto tempo for, mas o Senhor atende. Então, eu orava todos os dias antes de chegar no meu trabalho. Não, eu orava todos os dias lá no meu trabalho. Quantas horas você ficava orando, Aline? Quando não tinha muita coisa para resolver, eu ficava uns 15, 30 minutos. Nunca cheguei a passar 1 hora lá no trabalho, porque eu trabalhava por CLT. Agora, hoje em dia, eu costumo tirar de 30 a 1 hora. Já chegou a passar 3 horas de oração. Acontece com frequência? Não, não acontece. Poderia, Senhor, poderia. Porque quando passa, a unção se desce. E muitas vezes com 5 minutos também a unção desce assim. Já entendi, Jesus. Então, escolhe um tempo real, um tempo que cabe na sua rotina, um tempo que faça sentido para sua vida. Não tenta fazer, 10 horas seguidas. Exagerei, né? Vamos tentar fazer lá 30, 1 hora, se você não consegue ainda. Com o tempo você vai aumentando. Começa com 5, depois vai com 10, depois vai com 15, depois vai com 20, 25, 30 e assim por diante. Ah, Aline, eu não tenho, a rotina é muito... Você não tem 5 minutos? 5 minutos você não tem? Você pega o celular, põe ele de lado assim, põe 5 minutos, não tem 5 minutos pra ficar lá falando com o Senhor. Me poupe, sou. Quarto tópico que eu já falei pra vocês, o local que vocês vão colocar esse hábito em prática. No meu caso, quando eu comecei, eu fazia no trabalho e depois, conforme foi passando o tempo, eu arrumei um cantinho no meu quarto. Aí agora, como eu montei esse espaço aqui, que é o meu escritório, que eu atualmente moro com os meus pais, é aqui que eu faço as minhas orações, é aqui que eu tiro meu tempo para falar com o Senhor, aqui é meu tempo que eu tenho para louvar o Senhor, e é o mesmo lugar também que eu trabalho.
repetição. No mínimo, você tem que colocar esse hábito 3 vezes na semana. No mínimo. Se você conseguir fazer todos os dias, é maravilhoso. Mas às vezes a gente tá começando e não rola. Eu falo pra vocês porque isso aconteceu muito comigo no ano de 2022. Aconteceu muito comigo no ano de 2023. E eu não sei qual que é o de 24 e 25 aqui, não. Às vezes eu orava e ficava um bom tempo sem orar. Aí eu voltava e ficava mais um bom tempo. Só que depois, com o tempo, o Senhor foi lapidando a serva dele e eu fui conseguindo colocar em prática todos os dias. Não se cobre demais, mas também não vem bancar o espertinho e não querer buscar a presença do Senhor. O nosso último tópico, peça ajuda para Deus e para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda, por favor, eu quero orar, eu quero aprender a orar. Me ensina a orar. E eu fiz muito isso nesse caderninho. Esse caderninho eu tenho um amor muito grande por ele. Porque eu orava muito para Deus, pedindo para Ele aprender a buscar Ele. Eu declarava ingratidão, né? Pai, gratidão pelo meu trabalho. Pai, te agradeço por todas as oportunidades que o universo traz para mim. Pai, gratidão pelos meus milagres de todos os dias. Pai, obrigado profundamente por me fazer feliz, forte, imbatível, livre, herdeira, ousada, filha que te busca, entendeu? Eu tenho que voltar a orar mais desse jeito, Jesus. Me ajuda. Então, essa foi a forma que eu aprendi a criar o hábito de orar todos os dias. E como eu falei pra vocês, dá pra pegar essa técnica pra colocar em prática outros hábitos também. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, ou aqui na tela, ou lá no link, vários hábitos que você pode começar a colocar na sua vida que vai te ajudar a transformar. Você escolhe um deles. Se você não quiser escolher eles, se quiser escolher um que você quer, também não tem problema não. Como na graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela honra e glória do Senhor, já tem o hábito de orar todos os dias, né? Quando a gente falha, a gente acha que vai dar um impacto do coração. Eu escolhi outros 3 hábitos que eu quero colocar aqui em prática. E depois de 30 dias eu vou vir compartilhar com vocês como que eu consegui, o que eu consegui, o que eu vou melhorar. E assim a gente vai juntos crescendo. Amém? Amém. Eu escolhi o hábito de exercitar todos os dias, ler todos os dias, comer no horário certo todos os dias. Sem desculpa, sem reclamar. Essa é a dica premium que você vai pegar. Ai, eu não consegui ler agora. Tira 5 minutos depois do almoço. Ai, eu não consegui isso aqui. Tenta tirar 5 minutos. Ai, tenta tirar. Tenta não, faça. Porque na Bíblia, quando o Senhor fala, faz tal coisa, ele não fala tenta, ele fala faça. E é isso, gente. Foi assim que o Senhor mostrou que eu criei o hábito de orar todos os dias. Uma coisa que o Senhor tá falando muito no meu coração, que eu preciso falar pra vocês. Não fica pegando muito pesado com você, se sentindo inútil, um burro, um fracassado. Não são palavras que tem que devia sair da sua boca, porque você não tá conseguindo fazer de forma perfeita. Eu demorei 4, 5 anos pra pegar esse hábito de orar todos os dias, de fazer isso algo super parte da minha rotina. Mas tudo tem um processo. Eu errei muito, acertei muito, fiquei muito tempo sem orar, eu voltava, às vezes eu tô orando, às vezes eu tenho que parar de orar, e isso é super comum, super natural. O importante é você continuar repetindo. Errou? Volta. Parou? Volta de novo. Volta quantas vezes for possível. Você não fracassa quando você erra, você fracassa quando você para de fazer aquilo que você pretende fazer. Além disso, eu quero compartilhar com vocês um pedacinho do que eu li aqui no livro hoje. O hábito de leitura já comecei a colocar em prática. Para você que deseja começar a buscar mais Deus em oração, aqui o Benny Hinn, autor do livro Bem-vindo Espírito Santo, ele fala que é muito importante você ter o desejo de buscar o Espírito Santo. Ele fala que a paixão pelo poder divino é o que vai determinar o quão profundo a gente vai ter um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus. Então, quanto mais você desejar e mais pedir ajuda para Deus, para buscar a presença dele em oração, mais ele vai te ajudar. Para finalizar esse vídeo por aqui, a gente vai orar pedindo para o Senhor te ajudar a criar esses hábitos em nome de Jesus. Pai, eu agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de a gente estar reunida aqui na tua presença, para tua honra, para tua glória. Agradeço pela vida desse servo, dessa serva abençoada, maravilhosa. E oro para que em nome de Jesus o Senhor venha trazer clareza na vida deles, para eles possam criar uma meta clara através desses hábitos que eles desejam incrementar na vida deles. E que cada um desses hábitos sejam consagrados ao Senhor, para que tudo que eles fizerem seja uma forma de adoração e louvor ao teu nome, nada além do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer constância sobre a vida de cada um desses irmãos. Amém! E eu vou encerrando esse vídeo por aqui com um beijo na testa, fiquem com Deus e fui!